Olá, seja muito bem-vindo à nossa série O Olho de Horus, que está no capítulo número 39. E nós estamos passeando pela Casa da Vida. E lá existem locais para representar as fases da evolução humana, né? Afinal de contas, nós estamos no caminho para a compreensão, que é a parte Édifo. E neste caminho para a compreensão, nós estamos vendo algumas fases que o homem percorre para sair da fase animal e se transformar no super-homem. E nós falamos já de 3 e nós estamos continuando a terceira parte. Se você quiser ver as outras 2, veja o capítulo anterior, certo? E ele está falando agora da parte que é o coração que respira. É o nome dado a essa terceira fase que o homem passa na sua evolução. E nesta fase ele ainda, olha só, ainda não consegue ser feliz, pois sua paz depende de outras pessoas. No entanto, não as respeita. Quer mudar a vida dos outros conforme ele acredita que deveriam viver. É bastante comum, né? Esta atitude leva a confrontar os seus sistemas de crenças com o dos outros, pois não respeita as decisões que os outros tomam, e quando se depara com situações difíceis para que aprenda, as considera injustas, pois se vê como um ser bom que somente vive para os outros. Atravessando a porta do fundo, chega-se ao Salão das Aparições, assim chamado porque nele via-se, na penumbra de seu santuário, a brilhante estátua de Horus dentro da sua barca de ouro, usada nas procissões e cerimônias. A relação estreita do Templo de Horus com o de Hathor em Dendera fica latente nas decorações das colunas, que tem a imagem da deusa em seus capitéis, né? Que a gente falou desta deusa em outros capítulos, que ela representa, né, a vaca, a criação. Do lado esquerdo está o salão de recepção das oferendas do povo com sua porta externa e o salão onde se armazenava e se preparava incenso. Do lado direito encontra-se o salão das purificações, usado pelos sacerdotes em seus rituais diários de limpeza, com uma porta para sair para o lago e fosso do templo. Os sacerdotes escolhiam seus discípulos entre os seres que manifestavam maior respeito pelos outros, maior sensibilidade, os que demonstravam ter, no mínimo, um terceiro nível de consciência. Forneciam-lhes informações e a forma de verificá-las pessoalmente. Se você está gostando da série, deixe o seu like. Eram guiados para que aprendessem a elevar o seu nível de vibração. O trabalho começava pelo controle dos instintos, do medo da morte, do instinto de defesa e agressão. Eram submetidos a situações de extremo perigo, aprendiam a confiar nos outros. Anos depois, o trabalho deles era controlar as emoções, os desejos e os prazeres, compreender que o corpo é igual ao universo, só que em outra proporção. Para isso, passavam por templos como o de Hong Kong, Filler de Elbari e Luxor. Chegavam então ao quarto nível de consciência, chamado de Second, onde com outros seres nascidos neste nível eram dirigidos pelo mestre das medidas. Este lhes ensinava como o nome e o número determinam a forma de tudo que existe. Em templos como o de Dendera, se transformavam nos que registram os céus, que aprendem como os ciclos dos astros atingem o homem, as forças fundamentais, as frequências de vibração da proporção áurea e da flor da vida. Depois do Salão das Aparições está o Corredor das Escadas, que tem um esquema exatamente igual ao de Dendera. Uma escada em caracol à direita e uma comprida escada reta junto à parede externa que levam ao terraço, como nós também vimos nos outros capítulos.
Pela escada em caracol, subia a procissão com a barca de Horus até o terraço do templo, para aguardar a aparição do sol nos dias de equinócio, e pela escada reta ela descia. Durante milhares de anos, registravam as noites os movimentos de Cânumos, a estrela sobre o polo. Vibravam com a energia especial dos equinócios quando assistiam às cerimônias no terraço do templo em comemoração da chegada de todo ser humano à neutralidade. Deste salão em diante, já não podiam entrar os discípulos. Somente os sacerdotes de Horus atravessavam o corredor exterior e chegavam ao salão da Barca de Ouro, onde guardavam o santuário portátil guardado nas procissões. Uma reprodução moderna encontra-se nesta capela e nos dá uma ideia bem aproximada do tamanho e da forma originalmente utilizada. A antecâmara das oferendas também se comunica com a chamada Capela Pura, um espaço aberto onde as imagens simbólicas das forças fundamentais do universo eram expostas aos raios de sol para que renovassem a sua energia. Os muros do templo estão repletos de baixos relevos, usados para explicar os mistérios do universo, a razão da reencarnação, a forma de chegar ao fim do caminho e converter-se em super-homem. Super-homem que ele fala, né, gente? É o homem que transcendeu, que já está além do equilíbrio. Neste mural, o faraó Ptolomeu IV, cercado por um sicamoro, a árvore da vida e outro símbolo de Hathor, recebe de Horus a palma com a lista da sua vida, as lições que deve viver em muitas reencarnações até atingir a iluminação. O outro lado, a imagem de Nephet, entrega o destino imediato, o que deve viver nesta vida como faraó. A civilização egípcia estava baseada na reencarnação como processo de aquisição e verificação pessoal das verdades do universo. O espírito do homem encarna para aprender com os resultados de suas decisões, transformando-se, aos poucos, em um ser flexível, sábio, até não ter mais nada a aprender nesta escala do universo e iluminar-se. Essa é a casa da vida, gente, que tem todos estes templos, essas representações, e guarda a Arca da Aliança. O nível do chão vai subindo, para permitir que a partir dali o sacerdote pudesse observar o céu enquadrado nos pórticos, sob a cabeça dos discípulos participantes das cerimônias. O santuário é um lugar independente dentro do edifício do templo. Os raios de sol entram do alto por uma das janelas redondas no teto, iluminando os coloridos muros de outrora. Essa é coisa muito linda, né, gente? Ainda é. No lugar mais profundo e escuro do templo está o santuário aonde se encontrava o Naus, a capela de granito que continha a imagem de Horus, símbolo do renascimento espiritual, da maestria, do momento em que o homem se transforma no super-homem. Este momento é representado pelo nascimento de Horus. A gente viu os motivos ao longo da série. Aqui, no outro lado do santuário, encontram-se cenas talhadas que fazem referência ao momento da iluminação. Vocês
Vejam que aquele sol está em todos os lugares, né? E o hieroglifo está aqui em cima, eu vou deixar o link para identificar o que é aquele símbolo, é algo fantástico. Então, estes processos transformam o ser em um homem lúcido respeitoso, que respeita todas as situações, mesmo as difíceis, pois produzem compreensão em quem as vive. O mal se converte em bom, o bom em justo e, por último, o justo em sábio. Neste momento, chega a iluminação representada por Horus, e renasce a partir do espírito, terminando as ondas de reencarnações a partir desta parte do universo para continuar o caminho da evolução em uma fase mais elevada. O que é um assunto para o capítulo de número 40, que é o último capítulo da nossa parte de Tendra, o amanhecer da astronomia, certo? Então eu espero que você esteja gostando, eu espero você também, segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo, na Meditação Mundial. Nós nos vemos lá, um grande abraço e até mais!